Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao 13º episódio do canal História e Política. No episódio de hoje abordaremos o papel da diplomacia brasileira na crise dos mísseis de Cuba. Na América Latina, o Brasil sempre foi um ator importante na mediação de conflitos internacionais. Desde a mediação do conflito do Chaco entre Paraguai e Bolívia e de Letícia entre Colômbia e Peru na década de 30, até o conflito das Falklands, Malvinas, na década de 80, e o conflito de Cenepa entre Peru e Equador na década de 90, e mais recentemente, nos anos 2000, os atritos entre Colômbia e Venezuela, o Brasil desempenhou um importante papel na pacificação dos espíritos e no entendimento entre os lados adversários. A importância da diplomacia brasileira no mundo já foi reconhecida por sua capacidade e os diplomatas brasileiros por sua excelência e competência. Um dos mais importantes papéis já desempenhados pelo Brasil como mediador, porém, é por muitos desconhecido. Este foi o papel que o país desempenhou durante a grave crise dos mísseis de Cuba em 1962, quando Estados Unidos e União Soviética chegaram a um impasse de seríssimas implicações, que poderia ter deflagrado uma guerra nuclear. Nesse episódio, a diplomacia brasileira teve um papel relevante na solução do perigoso imbróglio, evitando-se uma catástrofe de proporções impossíveis de se determinar. Nos chamados 13 dias que abalaram o mundo, o Brasil ajudou a estabelecer pontes entre o governo de Cuba e dos Estados Unidos e buscou uma solução que fosse mutuamente aceitável por ambas as superpotências, afastando o espectro do conflito nuclear. A crise ocorreu em outubro de 1962, mas o processo de intromissão do Brasil na questão foi muito anterior. Desde 1959, o Brasil adensava laços com Cuba, buscando uma aproximação entre a ilha caribenha e os Estados Unidos. O processo de mediação brasileira entre Cuba e os Estados Unidos começou com Kubitschek em 1959, continuou com Quadros em 1961 e terminou com Goulart em 1962. Da Segunda Guerra Mundial aos anos 50 do século XX, as relações entre os governos de Brasil e Cuba foram cordiais. Em janeiro de 1959, quando a revolução comandada por Fidel Castro desde a Sierra Maestra triunfou na ilha caribenha com a tomada do poder em Havana, as relações tiveram uma pequena melhora. Houve uma tímida aproximação com Castro, embalada pela corrente nacionalista brasileira, que nutria simpatias aos movimentos de libertação nacional mundo afora. Essa corrente era crítica ao imperialismo incontrastável que os Estados Unidos exerciam na América Latina. O ditador deposto em Cuba pela Revolução, Fulgêncio Batista, pediu asilo ao Brasil. O governo brasileiro, porém, não quis recebê-lo e, junto aos Estados Unidos, gestionou para que Portugal o fizesse. Esse movimento foi muito bem recebido por Castro. Fidel Castro foi o primeiro mandatário estrangeiro a visitar Brasília, vindo em 1959, antes mesmo da inauguração da nova capital brasileira. Em maio de 1959, regressando a Cuba após reunião do Comitê dos 21 em Buenos Aires, o primeiro-ministro de Cuba visitou o Brasil. Fidel Castro foi levado pelo presidente Juscelino Kubitschek de helicóptero a Brasília para visitar as obras da nova capital. Ele veio antes mesmo do presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, que só veio no ano seguinte, em 1960. Também em 1960, Oswaldo Dorticos, presidente de Cuba, visitou o Brasil. No mesmo ano, na condição de candidato à presidência da República, Jânio Quadros foi a Cuba, onde conheceu Castro. Essas trocas de visitas amigáveis revelavam o bom ânimo inicial com relação ao novo governo revolucionário de Cuba. Mesmo os Estados Unidos tiveram por um curto período relações amigáveis com Cuba. Inicialmente, após a Revolução, em 1959, os Estados Unidos tiveram uma curta lua de mel com Castro. Em abril de 59,
Castro chegou a visitar os Estados Unidos, onde encontrou-se com o vice-presidente Richard Nixon. As boas relações, porém, azedaram ainda naquele ano com o avanço do processo de nacionalização de empresas americanas pelos cubanos. Em 1961, os Estados Unidos decidiram que Castro era um perigo para o hemisfério. Surgiram indícios de que Cuba patrocinava guerrilhas na Venezuela, na Colômbia e até mesmo no Paraguai. Assim, em maio de 1961, o governo americano de John Kennedy lançou a invasão da Baía dos Porcos, que objetivava derrubar o regime fidelista. A invasão era secretamente financiada, treinada e armada pela CIA. Ela, no entanto, foi um fracasso e as relações entre os dois países tomaram um curso sombrio. Logo após a fracassada tentativa de invasão americana para depor Castro, o ditador da ilha se voltou à União Soviética em busca de proteção, proclamando o caráter comunista da revolução. O embate entre os Estados Unidos e Cuba passou a preocupar o Brasil. Durante a visita de Eisenhower a Brasília, Juscelino Kubitschek já havia oferecido os bons ofícios do Brasil para mediar a situação entre os dois países. Vasco Leitão da Cunha, na condição de secretário-geral das Relações Exteriores, visitou Cuba para uma mediação. Ele havia sido embaixador brasileiro em Cuba entre 1956 e 1961. Em 1956, ele chegara a Cuba no mesmo dia em que Fidel Castro, junto de 82 aliados, haviam desembarcado na praia de Las Coloradas, a bordo do iate Gramna, considerado o marco inicial da Revolução Cubana. Nos anos que se seguiram, ele assistiu todo o processo de camarote. Ele também havia desenvolvido a amizade pessoal com Fidel Castro após refugiar sua irmã, Juanita, na Embaixada Brasileira em Havana durante a luta revolucionária dos barbudos de Sierra Maestra. Vasco, porém, não foi capaz de conciliar as posições dos revolucionários e suas advertências para que estes se afastassem do perigoso jogo do comunismo não prosperaram. A questão cubana preocupava não somente ao Brasil. Em março de 1961, o chanceler argentino Carlos Fleury, durante sua passagem pelo Brasil, propôs uma mediação conjunta. Os embaixadores brasileiro e argentino em Havana passaram meses tentando mediar as questões entre Estados Unidos e Cuba. Em 1961, na Conferência de Punta del Este, Brasil e Argentina tentaram mediar um acordo entre Richard Goodwin, dos Estados Unidos, e Che Guevara, de Cuba. A mediação, porém, foi um fracasso. Che Guevara acabou agradecendo Goodwin pela invasão da Baía dos Porcos. Em janeiro de 62, com o agravamento das tensões, Cuba foi expulsa da Organização dos Estados Americanos, OEA. Apesar do voto em contrário do Brasil, que não concordava com o isolamento da ilha caribenha. Segundo pensavam os diplomatas brasileiros, seu isolamento só contribuiria mais para sua derrapagem para o bloco comunista. Os governos de orientação mais neutralista na política externa de Quadros e Goulart pensavam em se aproximar de Cuba e não queriam criar na questão cubana um ponto de atritos permanentes com Moscou. O Brasil planejava uma missão comercial àquele país caribenho. Os Estados Unidos, porém, não aceitavam a existência de um regime desafiador ou mesmo inimigo em suas fronteiras e, portanto, mesmo após a fracassada tentativa de invasão da Baía dos Porcos, continuaram a conceber planos para a derrubada do regime Castro, como a chamada Operação Mongoose, mangusto em português. As tensões escalavam e, em inícios de outubro de 1962, o governo Kennedy organizou em Washington uma conferência informal de chanceleres americanos para buscar uma condenação contra a intromissão de armas soviéticas em Cuba. A comunidade de inteligência dos Estados Unidos já tinha indícios de que Cuba pensava em receber mísseis convencionais soviéticos, algo que Kennedy declarou ser inaceitável. No entanto, foi apenas no dia 15 de outubro de 62, após um avião espião dos Estados Unidos, U-2, fazer uma série de fotografias sobre Cuba, que se descobriu as armas. As fotografias analisadas por Dino Brugione, do National Photography Intelligence Center,
revelavam a existência de mísseis SS-4 soviéticos em Cuba, com capacidade de atingir alvos a mais de 4.000 quilômetros de distância. As informações foram rapidamente levadas ao presidente Kennedy, que reagiu furioso à quebra de compromisso de Khrushchev. O projeto de instalação de mais de 40 mísseis soviéticos de alcance médio e intermediário em território cubano foi uma iniciativa do alto comando soviético, especificamente do ministro da Defesa, Marechal Rodion Malinovsky, e também do Marechal Sergei Biruzov, chefe das forças estratégicas soviéticas, apoiado pelo premier Nikita Khrushchev. Os soviéticos foram bastante bem sucedidos ao camuflar a transferência de avançados sistemas de armamento. A ajuda total envolvia os mísseis R-12 ou SS-4 na nomenclatura ocidental, R-14 ou SS-5, plataformas antiaéreas SAM, quase 40.000 soldados, especialistas e bombardeiros médios IL-28 Beagle, na chamada Operação Anadir. A situação cubana coincidia com a pressão soviética em Berlim, no Vietnã e em outras partes do mundo. A União Soviética estava perdendo para os Estados Unidos a corrida no desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais, o ICBM, em uma proporção de 7:1, e por isso queriam reverter a situação. Quando ocorreu a crise em outubro de 1962, o embaixador brasileiro em Cuba era Luiz Bastián Pinto. Ele havia substituído o embaixador Vasco Leitão da Cunha, que fora designado para o posto em Moscou. Outros personagens importantes eram o embaixador do Brasil em Washington, Roberto Campos, além do representante do Brasil na ONU, Afonso Arinos, e o representante do Brasil na OEA, Ilmar Pena Marinho. Tão logo se instalou a crise, Kennedy reuniu o ex-com, grupo de seus mais seletos assessores, para avaliar quais os cursos de ações possíveis. Qualquer deslize e a situação poderia sair do controle. Portanto, a crise foi discutida no mais alto sigilo. Foi apenas no dia 21 de outubro, após já se ter decidido pela opção do bloqueio naval, que o secretário de Estado Dean Rusk convocou os embaixadores das demais repúblicas americanas em Washington para revelar a descoberta dos mísseis soviéticos. Rusk conversou com o embaixador brasileiro em Washington, Roberto Campos, destacando o risco de uma guerra nuclear. Em 22 de outubro de 1962, o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, enviou carta secreta ao presidente brasileiro, João Goulart, por intermédio do embaixador americano no Rio de Janeiro, Lincoln Gordon, avisando sobre a descoberta do arsenal soviético. Nessa carta, Kennedy pediu o apoio brasileiro nos fóruns multilaterais, na ONU e na OEA, para a instituição do bloqueio, e também deixava o sutil pedido de colaboração do Brasil para o caso de um eventual ataque militar a Cuba. Os Estados Unidos cogitavam um ataque aéreo e um desembarque naval contra Cuba, com o envio de cerca de 120.000 homens, algo que seria equivalente ao número de homens do dia D durante a Segunda Guerra Mundial. A resposta inicial do presidente Goulart foi de apoio total e restrito à posição norte-americana. Em uma reunião de emergência da Organização dos Estados Americanos, OEA, realizada no dia 23, o Brasil votou a favor do bloqueio naval a Cuba, que obteve apoio unânime dos 19 países americanos. O governo brasileiro, porém, se absteve na votação sobre medidas de força contra Cuba. O presidente Goulart resistia em dar carta branca para os Estados Unidos e queria o envio de uma missão de investigadores internacionais para comprovar a existência das armas em Cuba. O Brasil, diferentemente da Argentina, Peru, Colômbia e Venezuela, recusou-se a enviar forças para implementar o bloqueio da ilha. Para Goulart, era absurdo tomar ações de força sem a comprovação prévia dos fatos. O Brasil temia a guerra, mas também temia a abertura de um precedente perigoso que legitimasse ações futuras dos Estados Unidos na América Latina. Na ONU, os soviéticos e cubanos agiam de maneira dissimulada, negando a existência dos mísseis, apesar das provas fotográficas exibidas pelos Estados Unidos. No dia 25 de outubro, o delegado dos Estados Unidos, Adlai Stevenson, chegou a confrontar o delegado soviético, Valerian Zorin, em uma sessão do Conselho de Segurança da ONU. Khrushchev classificava o bloqueio naval americano como um ato de agressão dos Estados Unidos, ameaçando desafiá-lo.
Paralelamente, o representante do Brasil na ONU, Afonso Arinos de Melo Franco, propunha um tratado de desnuclearização da América Latina como um todo, como uma saída honrosa para todas as partes. Segundo consta, o alto político soviético Frou-Kozlov teria simpatizado com a proposta brasileira. A ideia, no entanto, resvalava na resistência dos militares norte-americanos, já que os Estados Unidos tinham base em Porto Rico, no Panamá e na própria Cuba, a famosa base de Guantánamo. Cuba exigia que todos esses territórios dependentes fossem incluídos no compromisso. A tensão era extrema e qualquer atrito em Berlim entre as forças da OTAN e do Pacto de Varsóvia poderia ter deflagrado o conflito nuclear. No dia 26 de outubro de 1962, uma arrepiante mensagem chegou à Embaixada do Brasil em Cuba. O governo brasileiro estava seguramente informado de que Estados Unidos e União Soviética entrariam em guerra nas próximas 48 horas, caso não cessasse a instalação de mísseis soviéticos em Cuba. Isso era o que alertava o chanceler brasileiro interino Hermes Lima ao embaixador do Brasil em Cuba, Luiz Bastián Pinto, que ordenava ao ministro que realizasse imediata gestão junto ao governo cubano para a pacificação dos espíritos. No mesmo dia, Bastián Pinto procurou o chanceler cubano Raul Roa Garcia nesse sentido. Naquela mesma data, chegara a Moscou uma carta de Castro a Khrushchev, na qual o premier cubano aconselhava o seu amigo soviético a dar o primeiro golpe nos Estados Unidos, com um ataque nuclear preventivo contra o território americano. A crise chegara ao seu momento mais grave. No dia seguinte, 27 de outubro, no ápice da crise, os Estados Unidos resolveram recorrer ao auxílio brasileiro para buscar acalmar Castro e evitar a guerra. Como os Estados Unidos haviam queimado suas pontes com Castro, era necessário recorrer a intermediários que tivessem maior influência sobre o governo cubano, como o Brasil. À época, em Washington, era impossível um presidente americano entrar em negociações diretas com Castro, guerrilheiro e revolucionário. Assim, o apoio do Brasil era essencial. Na noite de 27 de outubro, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, reuniu-se secretamente com Hermes Lima, então primeiro-ministro e chanceler interino do Brasil, em seu apartamento no Rio de Janeiro. Gordon trazia consigo um pedido pessoal do presidente Kennedy para que o Brasil intermediasse um acordo com Cuba. Ele constituiu uma promessa de que os Estados Unidos não invadiriam a ilha caribenha em troca do fim da aproximação política entre Havana e Moscou. Os Estados Unidos pediam que o embaixador brasileiro em Havana, Luiz Bastián Pinto, fosse o intermediário da mensagem junto a Fidel Castro. Hermes Lima comunicou ao presidente João Goulart o pedido do presidente dos Estados Unidos por uma intervenção pacificadora brasileira. Goulart aceitou a incumbência, decidindo enviar o seu chefe do gabinete militar, general Albino Silva, a Cuba para negociar secretamente com Castro. Albino embarcou para Havana no final de outubro de 1962. No dia 28 de outubro, a fase mais aguda da crise seria superada quando, finalmente, Kennedy e Khrushchev chegaram a um acordo político. Acordou-se que a União Soviética retiraria os mísseis de Cuba em troca de garantias de que os Estados Unidos não invadiriam Cuba e também retirariam seus arsenais da Turquia. Ainda naqueles tensos dias, o Brasil dispôs-se, junto ao México, Suíça e Suécia, a participar da inspeção in situ da desmobilização dos equipamentos soviéticos em Cuba. A inspeção, porém, terminou sendo realizada no alto mar, quando voluntariamente os navios soviéticos que transportavam de volta os mísseis e os IL-28 permitiram ser observados por aviões e navios norte-americanos. O Brasil ajudou a solucionar a crise mais dramática da história da humanidade. Nossa tradição diplomática foi fundamental para evitar uma catástrofe de proporções impensáveis. A complexa crise cubana de 1962 mostra como o Brasil é um país cujo destino vincula-se intimamente com o destino de todo o planeta. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, acesse a página Facebook do História e Política para mais conteúdos exclusivos sobre este e outros temas. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever
e ativar o sininho de notificações para novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!